Como é que você imagina uma constituição de carteira? Como um Uhum. investidor deveria olhar? A gente tem uma discussão usando o anglicismo do suitability. Uhum. Então, cada um tem apetite para um determinado nível de risco, tem estômago para aguentar um nível de volatilidade. Como é que você acha que deveria ser o estudo de uma carteira para ser diversificada, para que eu consiga alocar aquele lá tem mais retorno, mas eu já entendi que tem mais risco também. Então, não vou investir. Talvez eu vá investir, mas numa parcela que se adequa ao meu suitability. Eu sou um cara mais conservador, eu pego aquele mais estável, num fundo que tem essa tradição de estabilidade, menor risco. Então, como é que você imagina que pode ser a construção de uma carteira? E depois, como é que é a revisão dela? Porque a gente, quando faz um investimento, ao longo do tempo a gente tem que ir substituindo. Não gostei muito dessa performance, vou trocar por outra. Mas não gostei muito dessa performance, como você bem mencionou. Hoje, geralmente, fica muito ali na flor da emoção. Eu abro o jornal, vejo, ou o último dividendo daquele fundo foi ruim, isso derrete a cota, e aí eu entro na emoção e saio de um fundo que performou muito bem durante muito tempo, porque teve aquele dente, de repente, talvez fosse até um movimento contrário que eu deveria fazer, uma oportunidade de investimento. Fala um pouquinho mais dessa dinâmica de composição de carteira, por favor. Legal, pergunta bem interessante. Primeiro, eu acho que, eu tenho uma frase que é o seguinte, as suas escolhas mudam de acordo com o seu conhecimento. Então, você aplicar um suitability num cliente que conhece quase nada, esse suitability ele vai ficar talvez defasado ou talvez equivocado, porque o cliente ele se diz conservador, ou ele se declara agressivo ou arrojado, mas por premissas extremamente frágeis. Até a primeira volatilidade provar como ele é. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que todo investidor tem que partir do pressuposto do nível de conhecimento que ele tem. Então, eu acho que o suitability não deveria ser somente qual que é o tempo que você espera de retorno? Você conseguiria ficar 5 anos sem precisar do dinheiro? Eu acho que essas perguntas elas são importantes, mas eu acho que você deveria fazer quase que uma provinha de ativo mesmo. Né? Então, assim, para você investir em fundo imobiliário, responde aqui 3, 4 perguntas aqui relacionadas ao mundo dos fundos imobiliários para saber o grau de conhecimento que você tem. Porque, assim, não é porque você aguenta ficar 5 anos sem mexer no dinheiro, o fundo imobiliário serve para você. Então, eu falo que o suitability deveria avançar um pouco mais, um nível mais técnico. E não simplesmente pessoal, no sentido de que você vai precisar do dinheiro, ou o que mais? Você você tem uma reserva para cobrir seus gastos, sabe? Essas perguntas assim. Eu acho que essas perguntas, elas são num nível muito macro. Elas deveriam se aproximar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o investidor, ele precisa entender de que essa equação risco-retorno, ela vai sendo construída à medida que o mercado vai se desenvolvendo e você vai se desenvolvendo. E aqui eu explico. A equação de risco-retorno hoje é muito diferente do que foi em 2019 e muito diferente do que foi em 2010. E vai ser diferente em 2030. Então, as discussões que tínhamos há 15 anos atrás era de fundo ativo, fundo passivo, ativo pouquinho, fundo passivo, a grande maioria deles. Era uma discussão de que tipo de prédio comercial que seria interessante, não se falava muito de outros setores como nós temos hoje, né? Então, as discussões vão mudando. E aí entra o que você colocou, que para mim é o mais importante, que é a revisão. Lá na Suno, a gente tem uma política de revisão semestral. Então, o que isso quer dizer? Antes a gente estava revisando em junho e dezembro. A gente mudou agora, esse ano agora a gente vai mudar, então vai ser o primeiro agora em janeiro, para pegar o fechamento do semestre anterior, e em julho, para pegar o fechamento de janeiro, junho. Então, o que a gente faz? A gente, quando senta ali para fazer a revisão da carteira, a gente escreve alguns relatórios, revisando alguns ativos e reafirmando aquele fundo ou não. Né? Obviamente, durante o ano, pode ter alguma mudança aqui ou ali, mas a ideia da revisão da carteira, como a gente sempre fala, é a ideia de você ir ao médico mesmo estando bem. Então, assim, eu vou ao médico fazer uma vez por ano, fazer um check-up mesmo me sentindo bem. Eu não preciso estar passando mal para ir ao médico. Então, a carteira tem essa característica. Baroni, mas mesmo assim vocês erram aqui, outra ali? Faz parte o erro aqui e outra ali, mas quando a gente olha no geral, essa estratégia tem funcionando. A gente ganha bastante do IFIX, a gente ganha do 100% do CDI, a gente ganha do IMAB. Então, tem funcionado. Sempre, como tudo, pode estar um pouquinho melhor, mas poderia também estar bem pior. Então, tem funcionado. Então, a gente acha que esse é o modelo, porque aí, à medida que o fundo
ou o mercado vai se desenhando por um lado, às vezes a gente vai tendo que ter esse direcionamento também. Então a gente precisa entender para onde o mercado está indo, para onde o mercado está evoluindo. E aí você vai montando. Então, se eu falar para você, se eu dissesse para você que uma carteira normal, algum tempo atrás, era, sei lá, 2/3 tijolo e 1/3 papel, seria talvez algo totalmente impensável. Hoje já é algo pensável, é algo tangível. O que vai acontecer daqui 5, 10 anos? Talvez os fundos de papel podem perder mercado e a nossa carteira talvez vai ter que ajustar. Por quê? Porque é uma tendência natural, até porque aí o índice de referência, ele é a minha bússola. Então, repare que a revisão da carteira responde muitas das suas perguntas. E aí, se você refizer esse suitability, agregando conhecimento, então o suitability sendo reaplicado com frequência, mas entendendo esse desenvolvimento técnico, as coisas tendem a funcionar melhor. Esse conhecimento técnico também vem da história. Sim. Então, a gente estava, antes daqui começar o podcast, a gente já discutiu um pouquinho de história e a história vai moldando a nossa análise, vai moldando o futuro e a gente vai compreendendo quais são os riscos que muitas vezes naquele estágio inicial a gente não enxergava. Sim. Isso vem através de erros. Como você bem mencionou, é possível que a gente erre, mas a gente geralmente aprende bastante com esses erros. Olhando para os fundos de papéis, quais foram os grandes erros que foram cometidos até então, que talvez tenham feito com que o mercado tenha amadurecido e hoje a gente tenha um olhar para frente que esteja um pouco diferente daquele que era no passado? Eu acho que o erro geral que eu posso dizer é que eu acho que o mercado, e eu vou dizer que isso ainda acontece até hoje, tá? O mercado às vezes tem uma certa dificuldade de entender que o fundo de papel, ele financia o crédito ali diretamente, mas muitas das vezes ele está financiando uma obra por detrás. Então ele é um fundo de papel que tem uma certa similaridade com aquilo que é a dinâmica de um fundo de desenvolvimento. Onde você está exposto ao crédito, mas com o risco da obra, do equity ali. E aí você tem, eventualmente, distrato, você vai ter uma velocidade de vendas que vai impactar, né, o desempenho, a performance, vai impactar talvez o fluxo de caixa daquela operação. Às vezes você vai ter um CRI que eventualmente pode ter um problema e a solução que o gestor encontra é tombar isso para uma outra estrutura de fundo imobiliário, o CRI vira FI, e você acaba pegando aquelas garantias e depois você vai se desfazendo delas e devolvendo o dinheiro para o investidor. Você tem a questão, como todo crédito, de carências e descontos que eventualmente você dá de maneira temporária para acomodar o fluxo de caixa da operação. Então, eu acho que o maior erro do investidor é entender que o fundo de crédito de papel, o CRI, ele não tem uma dinâmica de um CDB de banco. Embora seja renda fixa, o CRI é renda fixa, o fundo imobiliário é variável, mas o CRI é renda fixa. Então, o CRI é renda fixa. Por isso que investir diretamente num CRI, num CRA, para o investidor pessoa física comum, é muito difícil. Muito difícil. A não ser que seja um CRI, um CRA óbvio, de uma empresa super AAA, que o nome já diz por si só. Mas quando você vê um nome um pouquinho diferente, isso traz um risco adicional que o investidor aí sim pode estar exposto, inclusive um risco maior ainda de liquidez, risco de ter que votar em alguma coisa em assembleia e a base ser totalmente pulverizada e não conseguir aprovar. Então você ter uma gestão profissional ajuda. Mas em outras palavras, se a gente tivesse que dividir aqui um CRI, um fundo de CRI, que só financia um contrato, que faz uma antecipação de um BTS ou de alguma coisa relacionada a um shopping center, performado, tudo prontinho ali, eu acho que isso acabou ficando mal explicado para o investidor até hoje. Até hoje. Então, vamos aproveitar, explica um pouco para a gente. Então, o que seria, eu vou usar um termo meio americanizado aqui, né, mas não tem outro jeito. O que seria um CRI performado e um CRI não performado? Né? Um CRI performado é aquele onde você não tem o risco de obra, de desempenho, de nada relacionado ao ativo. Você, claro, que tem um risco de crédito, mas por hipótese, você tem ali um contrato que foi firmado com uma empresa, esse contrato é um contrato de 10, 15, 20 anos, você antecipa aquele fluxo, empacota isso num CRI, isso vai virar um recebível, que vai ser recebível nesse tempo, nesse período, e esse dinheiro vai ser usado para fazer alguma coisa. Né? Só que este alguma coisa que vai ser feito não impacta aquele CRI, porque aquele CRI, o fluxo de pagamento daquele CRI... O ativo está pronto. O ativo está pronto, ele está vindo do aluguel. Mas se aquela empresa quebrar,
você tem, em geral, alienação fiduciária daquele galpão, que se for um galpão líquido, bom, bem localizado, às vezes acontece, isso deve acontecer com até mais frequência do que as pessoas imaginam, aquele valor daquele galpão até daria para pagar 2 vezes a dívida. Estou dando um exemplo. Então, eu acho que os fundos eles deveriam ter ali na sua etiqueta performado, não performado, alguma coisa assim. Porque aí você teria os fundos de recebíveis onde você só teria esse tipo de risco. Talvez ele pagaria menos? Sim, pagaria menos. Fazendo em grandes números, o CDI mais 2, seria um IPCA mais 8, 8,5, mas você estaria claramente naquilo ali. Né? O outro tipo é aquilo que envolve o risco do equity. Você é sócio, mas se para quem você emprestou for mal, a coisa complica para você também. E aí você tem essas nuances todas, de reacomodar o fluxo, às vezes da garantia, nem faz sentido você pegar aquela garantia, porque aquela garantia é uma obra que você ainda vai ter que terminar, você ainda vai ter que colocar mais dinheiro, então às vezes você nem convém pegar essa garantia. E aí o mercado ele foi por um caminho de etiquetar assim, high grade, high yield, e depois criaram um middle. E aí os gestores todos querem falar que são middles. Por quê? Porque é mais legal falar que é middle. Se ele fala que ele é high grade, fala que paga pouco. Se ele fala que ele fala high yield, ele fala que tem muito risco. Ele fala que ele é middle, que ele transita de lá para cá. Então, criou, na minha visão, uma dissonância nesse negócio. Entendeu? Então, por isso que eu falo que o mercado de fundo de papel, eu vou repetir, o mercado de fundo de papel, ele parou de desenvolver mesmo em 2019. Quando ele melhorou muito em 5 anos, foi uma grande evolução, só que de 19 para cá a gente não teve efetivamente uma melhora significativa na comunicação, na apresentação das informações, no entendimento do produto. E aí, como você falou, aí as pessoas começam a comparar pelo rendimento, e aí você tem, as coisas não batem, porque você às vezes tem um fundo que é IPCA mais 10, que está pagando menos do que um fundo que é IPCA mais 8, porque esse IPCA mais 10, ele está com uma carência, ele está com alguma coisa, porque tem as obras, tem tudo ali, e o 8 já está tudo performado, já está gerando fluxo, então ficou difícil de explicar. Então eu acho que nós temos sim, esse bate-papo nosso ele é importante, pelo menos para dar luz ao tema. Né? Eu sempre falo que eu sou disposto a falar, a conversar e explicar, como você me chamou aqui, a gente prontamente aceitou, justamente porque eu acho que desenvolve o mercado trazendo as informações. E muitas das vezes o gestor também não sabe muito bem o que fazer, porque a indústria está assim. Então, qual é a minha opinião? Os gestores mais relevantes do mercado têm que dar os primeiros passos. Ou um gestor que talvez não é tão conhecido assim, mas que tem a coragem de ser disruptivo, eu acho que também funciona. Então, um gestor que, enfim, não tem tanta... Porque ele pode até errar um pouquinho na comunicação, que ele não causa um impacto tão grande. Porque, às vezes, um gestor que tem bilhões na mão das pessoas físicas, se ele vai testando comunicação e ele erra, então ele é muito conservador. Mas, às vezes, um gestor menor pode ter mais essa coragem. E aí ele testa melhor. Vai funcionando, o foco vai indo para ele. Os analistas, os influenciadores vão começar a falar, aí você vai numa live aqui, vai numa live ali, apresenta e você vai puxando a régua, você vai puxando a fila. Eu acho que merece essa coragem. Então fica essa reflexão aí para quem acha que está enquadrado aí nesse time que pode fazer esse trabalho acontecer.